Bom dia, meus amigos. Saudações a todos. Espero encontrá-los, como sempre, com muita saúde, muita paz, dispostos, a dedicarem alguns minutos aí do seu tempo para me ouvir aí nessas reflexões, juntos, como sempre, procurarmos entender a mensagem do Cristo no Evangelho, as reflexões que Emmanuel faz sempre à luz da doutrina e, em primeiro lugar, do Cristo, e assim continuarmos nesse projeto, que foi interrompido por algum tempo, e agora a gente está aí tentando dar continuidade. E hoje nós vamos fazer uma breve reflexão, e eu tenho falado breve reflexão, mas eu tenho me estendido um pouco, Não é que eu sou tão prolixo, mas os assuntos são tão pertinentes, tão encantadores, Tão estimulantes da gente falar sobre o Cristo, sobre a doutrina, sobre as reflexões de Emmanuel. E eu sinto assim como se eu estivesse conversando com vocês, principalmente os grandes amigos, companheiros da minha cidade. Eu agora estou morando em outra localidade, mas no pensamento, no coração, no sentimento, nós permanecemos juntos. Então é como se eu não quisesse parar esse diálogo, essa conversa, já que nós tínhamos sempre longos bate-papos sobre conversas boas, assuntos que engrandecem, que elevam, que edificam, nos faz entender melhor as dificuldades e também entender que as facilidades também são transitórias, E hoje nós vamos fazer a reflexão do capítulo 8, versículo 36 de Marcos, que lá nos diz assim: pois é uma pergunta importantíssima que nós devemos refletir muito, que ela é feita para a humanidade como um todo, encarnada e desencarnada, para todos os seres inteligentes da criação, Muitos já chegaram a essa resposta, fizeram a opção certa. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O mundo que nós estamos falando é o nosso orbe, o planeta Terra, que nós estamos aqui de forma transitória, temporária. Retornaremos àquela que é a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Aqui, a Terra, esse plano Terra, é uma das moradas do Pai. Mas nós estamos aqui para sermos testados e provados, aquilatados naquilo que nós temos feito para nos transformar, para retornarmos então à casa do Pai, na condição de espíritos puros, quando atingirmos esta jornada final, a ressurreição final, Então, aqui é questão de prioridades, Porque nessa temática, Emmanuel vai dar o título aqui, através de Francisco Cândido Xavier, de ganhar. O que seria ganhar? Esse é um grande paradoxo, que às vezes nós não compreendemos o entendimento completo dessas palavras, Então, esses paradoxos nos vinculam. Qual a relação que há entre ganhar, no plano material, que é aquele que vai rivalizar, nós vamos comentar aqui quando fizermos a leitura, rivalizar com a nossa pátria, que é a pátria do espírito. Quais são os valores, ou se nós colocarmos também em valores no sentido material, o que realmente pode transcender conosco, o que são valores que falam que nós venhamos aqui nesse plano Terra, possamos viver com tudo, em todas as circunstâncias, em todos os meios, evoluirmos em todos os sentidos, intelectual, econômico, social, termos propriedades, essa não é a discussão. É como você se insere e como você age
e atua dentro desses processos de ganhar. Ganhar é vencer. Então você pode vencer no mundo material e ser derrotado no espiritual, porque você, ao usar esses mecanismos, você não trabalhou, não é, para adquirir também, para ganhar valores que vão transpor com você quando nós partirmos daqui. Então, realmente, o que é ganhar? Será que sempre ganhar é sentido de vitória? Então, é nesse sentido. Então, Jesus, nessa passagem, ele faz um redirecionamento para que nós possamos entender essa questão do ser. É até uma questão filosófica, mas aqui nós trocamos o termo ter por algo que vai muito além, que é possuir, ter posse. Então, quais as posses que realmente, se eu ganhar aqui, quais as que ficam aqui e quais as que eu levo? Porque eu tenho que levar algo comigo para apresentar no plano espiritual, né? Diante de um plano reencarnatório, de um planejamento, de um projeto de realizações de tarefas, de provas e também de expiações, já que é essa a nossa condição, como eu me portei aqui. Então eu tenho que levar um saldo positivo. Não está falando nada contra ganhar no sentido material, não é isso, não é? Todos trabalhamos para isso, não queremos ser derrotados em todos os sentidos, não é? Mas há muitos de nós que somos. Então, Jesus, ele vai enfatizar nesse redirecionamento que ele faz, não é? Qual o sentido que nós estamos realmente dando à vida. Porque a vida na carne é transitória. No espírito nós somos seres imortais. Então há um processo de continuidade. Então eu vou abarcar algo que eu não posso levar? Só isso? Eu não vou dar um passo além? Então vamos ler o contexto. Nesse contexto de Marcos 8,36, eu vou ler para os amigos do versículo 31 ao 37. É onde Jesus vai fazer, ele vai comunicar a sua morte, ele prediz, né, a sua morte e também a sua ressurreição. Então Jesus, no versículo 31, é aquela passagem onde ele, quando ele anuncia isso, Pedro vai chamar Jesus à parte e vai recriminá-lo. De forma alguma, isso não iria acontecer. Então nós temos que entender bem esse contexto, né? Porque Jesus diz que iria sofrer a morte e depois de 3 dias ressuscitar. Falava-lhes com franqueza, com determinação, não é? Pedro levou à parte e se pôs a intimá-lo. Mas ele se voltou e, vendo os discípulos, diz a Pedro: retira-te, Satanás, pensas de modo humano, olha, limitado, porque o que é que rivaliza com o mundo espiritual, que é a nossa pátria, que é a nossa residência final, quando pararmos de ser, dentro do contexto espírita, seres errantes, deixarmos de reencarnar, de vir à carne, não é? Enquanto nós estivermos nesse processo, errante não é no sentido de errar, é no sentido de sermos peregrinos, estarmos fora da nossa pátria real, que é a pátria espiritual, não é? Então, o que vai rivalizar são os valores do mundo, condicionados ao mundo, não é? E não segundo Deus, não é? Segundo os valores do Espírito, visto que somos criados por Deus, não é? E somos semelhantes nessas condições uns aos outros, não é? E chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: quem quiser seguir-me, negue a si mesmo, carregue a sua cruz e me siga, não é? Aqui é interessante, é abdicar. Negar a si mesmo não é abrir mão da sua vida ou do sentido de tudo que dá a sua vida. Agora, é você pegar toda a sua bagagem espiritual, todo o seu histórico pretérito e todas as suas dificuldades, e tudo aquilo que está inserido circunstancialmente no seu meio de vida, pegar essa carga e segui-lo, porque ele transitou com a dele. Ele veio e carregou a dele na carne, mas já carregou antes de chegar à condição crística. Então, segui-lo exige carregar os pesos da carne, mas também carregar os pesos do espírito, priorizando aquilo que vai aliviar. Cristo é aquele que, se nós seguirmos,
as suas orientações, a sua pedagogia, que é fundamentada no amor, então a carga material no sentido literal ficará no mundo. Agora, a carga dos obstáculos do espírito, das dificuldades que nós enfrentamos, das dores e dos obstáculos que nós enfrentamos, ela é transitória. Agora, a perfeição é um fim, não é? Então, para diminuirmos a carga do espírito nessa trajetória de aperfeiçoamento que nós vamos transitando para o mundo espiritual, essa é definitiva. Então, é caminhando com ele que nós vamos aliviando aquilo do mundo material que ainda é um peso, uma dificuldade do espírito. Ou seja, ele não consegue se livrar dessa carga, não é? Então, prossegue Jesus. Quem se empenha em salvar a vida, a perderá. A vida é limitada ao mundo, porque iremos perder. E se não transpormos com alguns valores do mundo espiritual, perderemos também, é que o Paulo fala, é a segunda morte, estagnação nos dois planos. Quem perder a vida por mim, pela boa nova, que é o Evangelho, Cristo é a boa nova, é o Evangelho, a salvará. Porque trabalhará também para valores que serão agregados ao Espírito. Ok? Então, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, não é? Inteiro, às custas da própria vida. Então nós estamos prodigalizando, como bem entendida a parábola do filho pródigo, nós estamos negligenciando a vida do espírito, priorizando somente a vida na carne. Que nós sabemos e todos sabem que é transitória. Acreditem em Deus ou não, não é? Todos sabem, ateístas, materialistas, qualquer um sabe que a morada na carne é transitória. A qualquer momento iremos partir, não é? Que às custas da própria vida, que preço pagará o homem por sua vida? É um preço muito alto voltar para o plano espiritual nas mesmas condições que chegamos. Ou se ainda aquilo que ganhamos no sentido material, aquilo que é fixo no mundo material, nós podemos deteriorar a nossa condição moral pelo mau uso que nós fizemos. Então, é saber entender esse processo do ter e do possuir e entender que nem sempre ganhar pode ser lucro, não é? Então, prossegue Emmanuel, o entendimento que Emmanuel vai dar, nós vamos discernir muito bem, no contexto e na leitura sempre brilhante que Emmanuel faz dessas interpretações. Então, Emmanuel começa dizendo o seguinte: as criaturas terrestres, de modo geral, ainda, não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. Aqui, o que Emmanuel vai deixar bem claro, e no decorrer das nossas análises, é a ideia de que nós temos que nem tudo é perda, mas que algumas perdas podem ser ganhos. Existem determinadas situações daquilo que nós vamos conseguir realmente, por uma determinação interna, por princípio interno, nos despojar, nos abdicar de algumas coisas, então nós não estamos perdendo, nós estamos ganhando. Por exemplo, algo de material que eu partilho com amor, algo do meu intelecto, do meu conhecimento, do meu grau de espiritualidade, do meu grau de entendimento de princípios morais, de virtudes, isso tudo eu dou, então eu não perdi, eu ganhei. Agora, tudo que é contrário a esse processo, e nós venhamos a entender que ganhamos, na realidade são derrotas. Porque é aquilo que nós acumulamos que Jesus diz que a traça e a ferrugem vão corroer. Porque irá ficar, não transitará para o mundo espiritual. Porque o que transita para lá é o que nós levamos em nosso coração, não é assim que ele diz? No nosso íntimo, Então, muitos dessas perdas podem ser ganhos importantíssimos, verdadeiros,
e perduráveis, porque eles estarão fixos em nós, nos guiando, nos norteando, e à medida que vamos ganhando mais naquilo que vai estruturando, edificando o espírito em suas escolhas, aí sim nós vamos cada vez mais evoluindo. Nós vamos em cada encarnação agregando, ganhando valores, adquirindo valores, amealhando valores terrenos, mas usando esse ganho terreno para continuar agregando mais qualidade ao espírito, não é? Então, é indispensável, a gente tem que reparar os verbos que Emmanuel usa, é brilhante, não é? É indispensável, quer dizer que não pode deixar de ser, não é? Alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Então, alcançar tem que ter um objetivo para a próxima vida, para a vida em espírito. Mesmo que aqueles que não acreditam na reencarnação, nos ciclos reencarnatórios, mas são espiritualistas e acreditam numa vida após a morte, o que você pode levar para lá para agregar? Ou há milhões de pessoas que ainda acreditam apenas por pertencer a uma confissão religiosa humana, que é uma opção do homem, ele já adquiriu só por si pertencer àquela ordem, ele já está levando os valores necessários, isento de ações e atitudes que referendam a sua conduta ética e moral aqui na Terra. É um direito de cada um pensar e agir dessa forma, não é? Então, vai dizendo, continua nos afirmando Emmanuel, porque são valores de aperfeiçoamento, porque nós não somos seres perfeitos, nós somos perfectíveis, estamos a caminho, não é? Então, recomendou Jesus, não é? Aos seus tutelados, procurassem e insistissem. Então, é uma busca e nós temos que perseverar nessa busca, ganhando, mas identificando, tendo a percepção necessária, o discernimento necessário para saber o que é realmente ganhar. Eu posso ganhar algo de material, não é? E partilhar, agir de forma interativa, não é? No meio que eu vivo, não é? Ou seja, quando nós falamos lá do pegue a sua cruz e me siga, é na aceitação do segmento, superando as dificuldades, principalmente as internas, as psíquicas, as mentais, aquilo que realmente nos algema é através do nosso pensamento, aquilo que permanece em nosso pensamento, não é? Superando, né? E ressignificando o caminho. Cada encarnação é para nós fazermos isso, ressignificar o nosso entendimento, trazer um novo esboço, um novo entendimento, uma nova compreensão para seguir em frente e fazer algo que acrescente, não é? Ou seja, nas circunstâncias, no cotidiano, na nossa vida, nas ações, num contexto seja do mais simples ao mais complexo. É nessas circunstâncias que nós vamos nos burilando, nos aperfeiçoando, não é? Então, a gente tem que entender, como eu falei antes, que essa dor, essas dificuldades, esses obstáculos, em saber, em discernir o que é ganhar e o que é perder, não é? Nós temos que entender isso, que esse processo é transitório. Não vai permanecer. O que permanece é o ganho real. O que o ser inteligente da criação, o espírito, que somos nós, individualidades, caminhando junto, mas cada um com seus preceitos, suas escolhas, com a sua semeadura, não é? Cada um com a sua colheita. Devemos caminhar juntos, servindo uns aos outros, amando e respeitando uns aos outros. É isso que agrega valores para o espírito, para a vida que nós temos que caminhar, para atingirmos então essa perfeição, como nós comentamos antes, não é? Então prossegue Emmanuel. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar
na luta enobrecedora. A luta enobrecedora é tudo aquilo quando nós enfrentamos as dificuldades terrenas, mas empenhamos esforço o máximo que nós podemos na luta enobrecedora para adquirir valores e virtudes que vão agregar ao espírito, que vai torná-lo, em termos de espírito, o que ele agrega, o que ele possui, são valores nobres. E quanto mais ele tem esse entendimento, mais ele partilha. Mais ele vai ser sensato, equilibrado. O seu bom senso vai se aperfeiçoar. E isso vai nos dando uma capacidade de intelecção, de entendimento e compreensão muito mais elevada. Porque ele demora, porque é uma luta que nós travamos e que a alma trava, né? É uma exigência que a alma tem para si mesma, né? Porque ela é travada em nosso íntimo, no nosso interior, então exige de nós uma resposta pessoal. Nós é que temos que dar essa resposta, para termos esse entendimento do que nós vamos levar e ganhar para transcender, né? Isso está em cada um. Então, a resposta desse ganho não é o Cristo, não é a espiritualidade superior que tem que fazer isso por nós e vai dizer o que nós ganhamos. Isso tem que ser uma decisão pessoal de entendimento. O que eu estou disposto a abrir mão daquilo que eu ganho materialmente, não é? Eu estou disposto por um processo de abnegação, de ter pelo menos dentro de si a capacidade de abrir mão de algo para doar. Porque temos que caminhar junto, de mãos estendidas um pelo outro. Egoisticamente, os processos que nos levam a ações egoístas transpõem conosco em nosso espírito, mas como uma carga negativa, como derrota. Esse é que é o ganho que nós realmente somos derrotados. Os valores do orgulho, do egoísmo e do interesse pessoal, que não agrega aos valores do espírito. Não é? Então, segue Emmanuel. Toda perturbação, nesse sentido, provém da mente viciada das almas em desvio. Desvio de quê? Do caminho da verdade e da vida. Porque no caminho da verdade e da vida, nesse processo contínuo, é que nós vamos aprender a identificar no caminho quais são as bagagens negativas que realmente não são ganhos, que vão aliviar a carga do espírito para aquele caminho, para a vida eterna, a imortalidade. Então, o despojamento é que é difícil, saber quais são as cargas que nós temos que jogar fora. Que quando nós fizermos isso, não é prodigalizar, é ganhar. São os pesos, os obstáculos que nós colocamos dentro de nós, né? Porque viciado é porque esse processo da transitoriedade, o que nos traz contentamento, na realidade são ganhos que nos causam derrota. E nós nos contentamos, ficamos felizes, contentes e queremos mais. É a insaciedade humana, que pelo processo da consciência ela vai se alienando de uma forma tamanha que ela não se identifica mais. Tudo que ela conseguir para si será vitória, será um ganho. E principalmente a vitória que nós entendemos que temos sobre o nosso semelhante, de várias formas. Inclusive quando nós o humilhamos, nós o derrotamos, nós o agredimos, nós o ofendemos, nós consideramos que isso foi um grande ganho, porque alimenta o nosso ego, o nosso instinto animalesco, bestial, não é? Então, essa viciação é que nos prende, nos algema, nos dificulta a jornada, o caminho. E essas algemas nós colocamos aonde? Em nós, na nossa mente, no corpo mental. Então, o pensamento não consegue discernir, ele não consegue identificar o que realmente é ganho, o que realmente é vitória. Então ele se prende nas derrotas, inconscientemente achando que é vitória. Isso é um processo de obsessão, que se torna possessão. Perdemos a própria identidade, porque ganhamos somente os valores do mundo terreno.
não é? Então, isso exige o que é a boa nova, o evangelho. A diretriz que o Cristo nos deu, senão a bússola para esse caminho. Então, o que a gente precisa? Joana de Ângeles, em uma de suas obras, ela nos orienta muito bem nesse caminho. Isso exige um senso de direção, né? Inabalável. Nós temos que saber qual é a bússola, quais são os instrumentos, a luz. Essa luz é aquela que vai clarear, dar o entendimento da nossa visão, ter o olhar generoso, como Cristo diz, para caminhar. Porque ele diz: se o nosso olhar for mesquinho, todo o nosso interior será tenebroso. Então ele fala: se a minha fonte de luz estiver escura, que terrível escuridão. Eu não saberei caminhar, eu não vou saber se eu estou ganhando ou estou perdendo. Então é aprender a discernir. Discernir é filtrar, peneirar, separar aquilo que é ganho, não é? Na peneira não fica aquilo que nós queremos e não sai aquilo que nós não desejamos, não é? Assim somos nós. Temos que refinar as nossas escolhas, não é? Então, segue Emmanuel. O homem está sempre decidido, isso nós estamos mesmos, né? Olha, a conquistar o mundo, mas nunca, olha, disposto. Para conquistar os valores do mundo, somente os valores materiais, nada contra, repito sempre, gente. Não é isso que Cristo deu, a doutrina espírita está falando e que Emmanuel está falando. A conquistar-se, não conquistar o outro. Esses são os valores que não ganham. A conquistar-se para uma esfera mais elevada. Se essa disposição tiver o mesmo empenho que ele tem para conquistar o mundo, ele não vai perder, ele vai ganhar uma condição mais elevada. Ou seja, nós temos que repensar o que Emmanuel, o que o Cristo, quando eu comentei que ele redireciona o pensamento de Pedro e dos seus apóstolos. Ele está fazendo um redirecionamento. É preciso repensar o quê? Os novos padrões. Quais são os padrões que nos regem e que vêm nos regendo a partir de Cristo, né? Ou seja, com um novo padrão crístico. Ele é a boa nova, ele é a boa notícia, porque ele trouxe os padrões do reino. Nos deu um direcionamento, um caminho a seguir, né? Nunca disposto, ou seja, é essa vontade nossa que nós ainda não direcionamos ela como uma vela de um barco, né? Impulsionando-nos para um mar mais tranquilo, onde nós, com essa tranquilidade interna, nós vamos saber discernir qual é o caminho. Então, uma vontade que, nas suas escolhas e nos seus valores, o nosso ego, o nosso eu, possa nos direcionar para aquilo que pode transcender conosco, não é? Então, essa vontade que e esteja o quê? Em sintonia com o seguir do Cristo, com tudo aquilo que ele orientou, principalmente na parábola do semeador, não é? Quais as sementes que vão dar fruto? Aquela que eu semeio aonde? E quem é o semeador em nós? É o nosso pensamento. É o que nós transmitimos, é o que nós priorizamos em nós. Se eu semear no meu íntimo sementes boas, elas darão frutos bons. Isso é seguir, é saber o que é ganhar e o que é perder, não é? Então segue Emmanuel. Fazendo isso, nós vamos identificar o que é o ganho real. Nós vamos identificar as perdas, separá-las para refletir sobre elas e tentar fazer um trabalho melhor, pegar que são ganhos reais, trazer para dentro e vão ser o quê? Pontos de reflexão que vão nos ajudar a identificar quais são as nossas derrotas nesse caminho, aquilo que não é um ganho real na nossa jornada, não é? Então prossegue Emmanuel, olha, nesse falso conceito, não é? Que nós entendemos, subverte, não é? A ordem nas oportunidades de cada dia, não é? Então, o que é subverter? É inverter o processo. Está ganhando, mas na realidade está perdendo.
E quando perde, ele não identifica que está ganhando. Porque são só os valores da matéria, no sentido materialista, que nós encaramos, que são realmente ganhos. Ou seja, ele inverte o próprio sentido da existência, que é de estar aqui, transitar aqui, mas sabendo que é transitório esse processo, que a qualquer momento ele encerra. E eu vim aqui para agregar valores reais, que são ganhos reais para o espírito, não é? Então, ou seja, é a perda quando nós invertemos essa ordem, qual é a derrota aqui? É a perda da percepção, da intelecção, da capacidade, né, de discernir, não é? Aquilo que realmente agrega a nossa essência, não é? De quê? Da missão, das provas, daquilo que nós viemos aqui, inclusive, quando nós nos arrependemos, nos transformamos, quando nós já começamos a reparar os danos que nós causamos, mesmo diante de sofrimentos e obstáculos, nós falamos o termo dor, esses são valores que nós estamos ganhando, mas nós entendemos que estamos sendo castigados, condenados, perseguidos. E não vemos que nessa dificuldade está realmente a possibilidade, da maneira como nós vamos agir nisso, de termos verdadeiros ganhos, não é? Então, essa dificuldade de percepção, nós procuramos, se nós fizermos e procurarmos na nossa bússola, aquela que realmente nos orienta, procurar orientação, né, com o Cristo, né? E aqui nós vamos entender muito bem, nós temos a passagem do jovem rico, ele foi procurar uma orientação, porque ele enxergou no Cristo aquela bússola. Então ele vai pedir uma orientação, como ele vai fazer para atingir a vida perfeita, não é? A vida eterna. Jesus olha para ele com simpatia, em outras traduções então diz que Jesus o amou. Então Jesus vai fazer algumas perguntas, Jesus vai redirecionar novamente, usando esse termo diálogo, e aí nós vamos entender. Ele tinha ganhos, muitos ganhos, para o mundo espiritual. Jesus diz para ele, muito bem, tu estás próximo do reino de Deus. Mas faltava algo, faltava um detalhe. Esse pequeno detalhe, para ele foi uma derrota. Daquilo que ele estava preso em si mesmo, né? Então, quando nós falamos, Jesus não olhava para as pessoas, né, quando nós estamos entendendo, simplesmente como elas eram. Aquilo que nós somos, aqueles que estavam com ele, como elas eram. Jesus via sempre e eles ajudavam, e ele ajudou todos que estiveram à sua volta e continua nos ajudando hoje, né, a se tornarem, a nós nos tornarmos aquilo que nós deveríamos ser, mas acima de tudo aquilo que ele diz que nós podemos ser. Isso é importantíssimo, né? Ou seja, e é aquilo que todos nós somos capazes de ser. Então vai e segue Emmanuel. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. Então, nós vamos fazer essa analogia aqui com essa passagem do jovem rico. Então, qual era a sua angústia interior? Ele tinha muito sucesso. E ele cumpriu parte dos mandamentos. Jesus vai elencar para ele os 6 últimos mandamentos, que é aquele do homem relacionando com o homem. Já que os 4, que é o homem se relacionando com Deus, ele cumpria. E ele cumpriu todos esses. Não é? Então, denota o quê? Que o sucesso material não estava lhe trazendo plena satisfação. Estava gerando-lhe angústia, porque ele sabia que havia algo nele, que ele tinha que abrir mão para alcançar a vida eterna, os valores da vida eterna. Mas ele não conseguia identificar, porque os ganhos terrenos, ainda apesar de todas as suas vitórias, predominavam na sua mente. Ok? Então,
mesmo cumprindo esses mandamentos, faltou o que para ele? Uma coragem para trazer, agregar dentro de si valores que iam dar a ele força e coragem para abrir mão daquilo que faltava a ele para transcender. Então, não é ele abrir mão de tudo, mas ele entender que ele poderia abrir mão da única coisa que faltava, que era apenas os valores do mundo, daquilo que não ia ser levado. Mas ele poderia partilhar aquilo, compartilhar aquilo, não é? De uma forma que as suas ações, as suas atitudes levariam a agregar esse último passo para o mundo espiritual, não é? Agora, quando quando Emmanuel fala essas tentações, esses tormentos, essas angústias, né? Porque nós vemos no nosso dia a dia, a vida, né, ela como um todo, ela é uma constante oscilação. Entre o quê? Entre a ânsia de ter, né, e o tédio de possuir. Porque a preocupação de quem já tem é ter mais. Para não ter e não correr o perigo, não é, de perder. Então, mas chega a um ponto que o espírito vai entender que aquilo ali não está agregando nada a ele. Então gera a insatisfação, a angústia. É só nós vermos hoje como nós temos aí as classes abastadas, medianas ou não, os consultórios de psiquiatras, terapeutas, psicólogos estão abarrotados. Porque será que só os valores do mundo material têm nos trago paz, tranquilidade, um direcionamento que possa nos trazer uma felicidade mais constante? Será que esse é o caminho certo das bem-aventuranças? Nós temos lá todas elas elencadas numa sequência perfeita, para nós termos esse entendimento, não é? Então, quando fala assambarcar, né, é um termo até difícil de pronunciar, é aquele que quer tomar tudo para si. Exatamente, tudo para si. Porque somente no mundo material eu posso tomar tudo para mim. Mas absolutamente transitório. Porque quando eu quero tomar tudo para mim, automaticamente eu vou querer privar o outro dos benefícios e das vantagens que eu consegui. Então eu não tenho equilíbrio nessas relações, por isso que chega a tal ponto que me gera tamanha angústia e aquele tédio pela vida. A vida vai perdendo sentido, ela vai sendo esvaziada por tudo aquilo que eu adquiri, que é material. Agora, aquilo que eu agrego para o espírito, ele soma a nossa existência e a nossa compreensão da existência, não é? Então, de desfrutar das mesmas vantagens que a gente vai obter. Então, segue Emmanuel. O mestre divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, que fins propõe em suas atividades terrestres. Olha que leitura magnífica. Ele não está dizendo, Jesus não pediu para ele abrir mão, não é isso. Ele tinha que ter um entendimento interno e dar a entender para Jesus, se for isso que eu tenho que abrir mão, para adquirir os valores da minha real riqueza, a riqueza interna, eu abro mão, não tem problema. Porque vai abrir mão, querendo ou não. Entendeu como é um passo bem leve, mas difícil da gente dar? Ou seja, na mesma forma que ele redirecionou Pedro, ele redireciona o jovem rico também para outros valores, é o quê? A serem cumpridos a médio e longo prazo. Mas no caso do jovem rico era a curto prazo, faltava só aquele detalhe. Porque Jesus disse, muito bem, tu está próximo do reino. Faltava um passo. Quer dizer que ele retrocedeu? Não, ele estacionou. Quando ele entender que esse passo é o que vai trazer a ele a verdadeira riqueza, que jamais será deteriorada por nenhum processo. Entenderam o que o Cristo, o que Emmanuel está explicando para nós ali? Então, quando Jesus ele fala, salientou apenas, não é? Ou seja, para usarmos as nossas aptidões, as nossas virtudes, tudo aquilo que nós temos de positivo,
para enriquecer a quem? Enriquecer-nos uns aos outros. Porque mesmo nos valores das virtudes, do caráter, né, de qualidades que nós estamos falando aqui, se eu enriquecer somente a mim mesmo e não partilhar isso, é o mesmo processo. Porque Jesus, naquele entendimento, Jesus não falou para ele que eram riquezas materiais. E se ele tivesse, porque ele já tinha, ele seguiu os mandamentos. Então ele adquiriu riquezas espirituais, intelectuais, virtudes. Então, aquilo ele não podia partilhar. Então, isso eu não posso ficar só para mim. Entenderam? Então, não são só valores materiais. Eu não posso agregar as coisas e fechar essas coisas em mim. Não é? Nós temos que usar isso uns com os outros, né? Ou seja, dos valores que transcendem. Da mesma forma que eu identifiquei, eu ajudo o meu semelhante a identificar. Isso é caminharmos junto para a unidade, né? Eu sei, nesse processo de discernimento, nós vamos controlando a quem? O instinto primário da posse que ainda prevalece em nós. Mas a posse não é só dos bens materiais, é tudo que nós agregamos. Vejam bem que eu estou falando isso, mesmo em termos de qualidade, de evolução, que eu fecho em mim. Eu adquiro as qualidades, tenho um entendimento do que é o bem, mas não partilho o bem. Falta eu ter o quê? O olhar generoso para o outro. Ver o outro com seus defeitos, com as suas dificuldades, com as suas agruras, e entendê-lo e ajudá-lo com o quê? Com as riquezas qualitativas e não quantitativas que eu tenho em mim. Esse é o ganho real, não é? Então prossegue Emmanuel. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias, ou seja, artificiais, não é? Relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova enquanto é tempo a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence. Porque nós estamos morando, residindo, montamos tenda aqui, como diz na Bíblia, montamos o tabernáculo do corpo, do espírito, né? Desculpe, aqui, e é transitório. Montar tenda é armar e desarmar. Essa é a metáfora do Êxodo, não é? Que te não pertence. E perderes, olha, já não é aquilo que nós agregamos a nível material, a ti mesmo. Retornar sem os valores que conseguimos adquirir, inclusive os qualitativos, não é? Indefinidamente para a vida imortal, não é? Então temos, por que ele fala? Muda-te, não é? Porque ele fala renova, esse é o processo, não é? Então quando ele está falando desse artificialismo, porque os bens espirituais, nós, infelizmente há muito entendimento a isso, que nós podemos terceirizar isso. Os bens espirituais, eles não podem ser comprados, trocados, amealhados do outro, não. Esse só cada um de nós individualmente podemos ganhar e agregar por quantias, por qualquer forma material. Não há como comprar as indulgências para o reino dos céus. Nós sabemos disso. E nós sabemos desse processo, o que trouxe de atraso moral para a humanidade, não é? Então, aprender a possuir e não ser possuído. É tão simples. Aprender a possuir, identificar o que é ganho e o que é perda. E seguir nesse processo. Ou seja, é ir além do padrão do senso comum. Esse é o aperfeiçoamento. É sempre dar um salto a mais. Agregar a mais no sentido positivo, não é? Ou seja, examinar, não é? Quais são os aspectos que nos levam a uma estrutura que é precária. A sua ela é tão diluída, solúvel, não é? Como diz o Bauman, são posses líquidas que nós desfazemos imediatamente e não são ganhos reais, porque
qual é a maior precariedade que nós não temos tempo? Por isso que ele fala renova. Por causa da transitoriedade. Não é? Então, daquilo tudo que é efêmero. E hoje nós estamos cada vez mais agregando esse processo. Ou seja, onde nós temos que fazer isso? No campo da semeadura. Aqui é o mundo, é o campo onde nós viemos semear. Semear o nosso projeto, o nosso objetivo, para colhermos na frente. Colhermos com entendimento, com discernimento, né? Ou seja, plantar, semear aqui aquilo que nós vemos, o objetivo do nosso projeto encarnatório, é uma semeadura que nós vamos fazer aqui. Aonde nós vamos colher? No plano espiritual. A colheita é lá. Lá que nós vamos ver qual é o percentual real de ganho. Cada um vai ter o seu, não é? Então, e o nosso, quando ele para a vida imortal? Porque a vida imortal é o nosso destino, querendo ou não, pelo amor ou pela dor. É uma decisão de cada um. Então, para nós concluirmos, o que a gente pode entender disso, não é? Porque se alguém quiser, né? Porque seguir tem que querer, é uma opção. Jesus não obrigou. É uma oferta que ele faz segui-lo. Pressupõe algo que é muito difícil, de forma absoluta, não é relativo. Espontaneidade. Tem que ser uma decisão interior de cada um. Isso é fundamental para seguir. Não basta só pegar a cruz como um sacrifício, revoltado, querendo benefícios, ultrapassar os demais por formas inadequadas, por ações inadequadas, também não vai mudar, não é? Então, quando fala esse ir além, não é? Nós não conseguimos acessar, por quê? Porque nós recusamos a nos despojar de quê? Dos fardos do mundo material. É nesse caminho, até chegarmos à entrada, como Jesus falou, e poder passar pela porta. Porque se o camelo chegar lá com toda aquela carga, aquele fardo, ele não vai passar. Não é? A corda não passa. Não é? Então, reencarnarmos, qual é o objetivo? Leiam a questão 132 do Livro dos Espíritos, né? Para aprender o quê? A partilhar nossas moedas de metal, simbolicamente falando, do mundo, né? Por atos de amor. Olha a transformação. Eu vou partilhando as moedas por atos de amor, gerando uma série de situações que propiciam ao outro, ao meu semelhante, ao meu próximo, também adquirir e partilhar e viver satisfatoriamente no mundo material. Não é? Seja, essa como nós falamos, é a moeda imperecível nos dois planos. O amor é a única moeda que não perde valor, que a traça e a ferrugem não corrói. Então que possamos aprender a identificar, a conhecer a nós mesmos, a entender o que é ganho e o que é perda, olhando para nós e vendo as dificuldades, os obstáculos que todos nós enfrentamos. E a cada obstáculo que nós conseguimos passar, estender a mão também para aqueles outros que estão em dificuldade, sejam elas financeiras, morais, religiosas, espirituais, tudo que o homem enfrenta, psíquicas, não é? Falta de entendimento, tudo aquilo que nós pudermos agregar em ações de amor e de conduta crística para o nosso semelhante, com certeza nós vamos ganhar. Muito obrigado, meus amigos. Desejo a todos um excelente restante de semana, com muita saúde e muita paz. Que o Divino Mestre Jesus, que nossa amada Mãe Santíssima, que toda a espiritualidade de luz estejam em vossa volta, com seus familiares, com todos nós. Muito obrigado, até a próxima.